Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, esse é o Rosa dos Ventos, um podcast inteiramente dedicado à jornada interior do imigrante. Bom, no vídeo de hoje, no episódio de hoje, eu vou tratar do segundo episódio de uma trilogia que eu estou dedicando a falar de culpa, vergonha e medo. Claro que esses não são sentimentos exclusivos dos imigrantes, tampouco dos imigrantes brasileiros. Mas o imigrante, ele, por natureza, ele se lança no campo da incerteza, do imponderável, do incontrolável ainda, né? E esses sentimentos podem surgir como verdadeiras barreiras ou impedimentos ou dificultadores do processo de adaptação e conquista da nossa vida. Esses sentimentos são tão importantes que mereceram a atenção de escritores, cientistas e religiosos ao longo da história. Como psicoterapeuta, o que é importante aqui não é ficar olhando para o problema, né? Mas a gente entender que é perfeitamente, primeiro, viável e realizável o processo de imigração e que à medida da persistência, dedicação, para superar as dificuldades, a vergonha em seu estado mais inibidor, ela pode ser superada desde que vista de frente, né? E pode, à medida em que a pessoa também conquiste o seu lugar, o seu domínio, e esses elementos podem inclusive servir como alavancadores do amadurecimento pessoal e do crescimento, elementos fundamentais para a conquista de um novo lugar no mundo. Me acompanhem e a gente vai falar hoje sobre a vergonha. A vergonha como a culpa, que eu tratei no episódio anterior, se você não viu, até pare aqui e veja o anterior primeiro e volte para esse. Quer dizer, não tem uma sequência obrigatória, mas eu acho que facilita o entendimento da nossa trilogia. Então, a vergonha como a culpa, ele é um sentimento multifacetado, sofisticado, né, complexo e que pode ter impactos até assim, importantes sobre a saúde mental do indivíduo, né? Ele tem, de forma mais imediata, uma relação com a questão da exposição, né? Exposição pública, relações interpessoais, né? Muito a ver com a imigração, com cultura e com identidade também, né? Então, e a vergonha se manifesta como um mal-estar, estou aqui tentando caracterizar esse sentimento, né? Um mal-estar que, a depender da intensidade e duração, ela pode afetar o indivíduo, inclusive até nas relações mais cotidianas, por exemplo, criando uma espécie de evitamento, uma certa fobia de exposição. É muito comum impedimentos de pessoas, de muitas pessoas, sobre, por exemplo, a questão da apresentação pública, de fazer uma apresentação pública, gravar um podcast, por exemplo. Isso pode ser um fator de grande ansiedade para algumas pessoas, né? Bom, e em geral traz aquela sensação negativa de um julgamento depreciativo em situações que nós nos sentimos inadequados, insuficientes, não atendendo expectativas ou com um desempenho aquém do que seria o esperado, né? Então a vergonha tem a ver com essas questões. Numa forma mais severa, como eu já disse um pouco, ela pode produzir sintomas de ansiedade importantes, né? E uma consequente dificuldade em lidar com situações cotidianas como essas que eu mencionei. Quer dizer, gravar um podcast talvez não seja tão cotidiano, está se tornando, né? Mas uma apresentação, por exemplo, de um trabalho na escola, né? E essa ansiedade pode gerar alguns quadros psicológicos até preocupantes. Ela tem uma relação, em última análise, de uma forma mais grave, com a inibição, embora
não é exatamente uma questão contínua, tá? Para nós psicólogos, inibição é um quadro mais específico e a vergonha em maiores intensidades não obrigatoriamente levaria a um quadro de inibição, que já inclui sintomas mais, digamos, severos, né? A inibição ela vai estabelecer uma série de mecanismos, tá? De defesa mentais e comportamentais que vão atuar para restringir ou bloquear situações que causem vergonha, embaraço, angústias e outros conflitos internos de outras naturezas que não obrigatoriamente têm uma relação com vergonha, né? Ela está associada a uma autocrítica muito severa, a um medo de julgamento, quase sempre ligadas a ideais muito rígidos de perfeccionismo, de medo de falhar, vergonha por não corresponder, além de uma certa maneira, assim, digamos, compulsiva, de evitar humilhações, reprovações ou rejeições. Esse é um quadro assim, mais severo que a gente está vendo, que a gente dá o nome de inibição, né? Inclusive existe literatura muito importante na psicanálise sobre inibição e em outras linhas da psicologia também, né? Então, agora veja que coisa interessante, né? A gente logo nota que a vergonha tem uma relação direta com a questão da autoestima. E isso me faz recordar um velho professor americano que me dizia à época, eu não entendia muito, mas eu acho que hoje eu compreendo, mas ele dizia assim, olha, é mais importante autocontrole do que autoestima para a saúde mental. E ele complementava, dizia, olha, nós estamos vivendo, isso ele me dizia nos anos 90, ele dizia, pô, nós estamos vivendo num mundo em que está exagerando na dose, exacerbando o lugar e o papel da autoestima, e o autocontrole está deixando de lado, e o autocontrole é mais importante. Ele dizia algo como, eduque o seu filho para ter mais autocontrole, claro, também com autoestima. Interessante essa recordação minha, né? E essa recordação, já agora entrando no nosso tema do imigrante brasileiro, vergonha, etc., me lembra uma amiga também estrangeira, inglesa, essa amiga, que uma certa vez me disse assim, não exatamente para mim até, né? Eu não estou me justificando aqui para vocês, mas ela disse de uma forma geral para os brasileiros, ela disse, por que os brasileiros se importam tanto com a opinião que nós temos dos brasileiros, né? Por que o brasileiro se importa tanto com a opinião que nós temos deles, né? E ela complementou dizendo, e eu noto isso mais com a opinião de pessoas que vêm de países que vocês imaginam como ricos e estáveis, super bem estabelecidos e mais avançados. Essa é uma recordação que é uma bela provocação para o nosso tema, tá? Bom, e nessa mesma linha, também me ocorre aquela observação do antropólogo brasileiro, Roberto da Mata, um célebre antropólogo brasileiro, que para ele destaca assim, duas coisas que me vêm nessa observação, que é o Brasil formou uma sociedade onde as relações são mais importantes que as regras. Vejam bem, olha o raciocínio do cara. E onde a aparência vale mais do que a essência. Ele diz isso de uma forma bem simples, parecer para o brasileiro é mais importante do que ser. Olha como isso tem a ver com essa questão da vergonha, né? Quer dizer, especialmente em relações, isso está presente especialmente em relações sociais assimétricas, né? Onde há a questão da inferioridade e superioridade, status e poder em jogo, tá? Então, para da Mata, no Brasil, aquele que se sente insuficiente e inferiorizado investe grande energia para atender às exigências imaginárias, às vezes, né? Às vezes puramente imaginárias, em figurinos, gestuais, sotaques e interesses. Olha que coisa... material maravilhoso para a gente começar aqui para falar de vergonha, né? Então, talvez a situação que mais se destaca em geral na imigração, não a imigração do brasileiro, né? Em qualquer
processo imigratório é o embaraço com a língua. Esse é o primeiro, né? Claro, você imigrando para um país que não fale a sua língua. Entre, por exemplo, Brasil e Portugal, claro, pode haver uma certa dificuldade durante alguns meses ou talvez ano em compreender o português de Portugal, mas nós falamos rigorosamente a mesma língua, né? Com nuances que precisam ser observadas, questões de pronúncia, etc. Mas o novo idioma, né, um idioma distinto do nosso, ele é um desafio enorme, né? Porque aprender uma língua é aprender uma cultura, uma sonoridade, uma forma de se expressar, uma forma de se dirigir às pessoas, é algo bastante complexo, né? Uma forma, um outro jeito de pensar. Então, para começar, me vem à mente, digamos assim, uma forma de vergonha linguística. Uma vergonha linguística. Eu que estou inventando isso aqui, esse nome, essa vergonha não existe, eu que estou inventando. Tá? Então ela se expressa no quê? Por exemplo, no falar com um forte sotaque de brasileiro, de estrangeiro, ter medo de parecer ignorante porque não domina a língua, ou infantil, ou desrespeitoso, a gente não tem domínio exatamente do que a gente está falando, errar palavras ou gramáticas muito básicas, dar um fora, essa é a clássica, né? Que assim, inadvertidamente pronunciar uma palavra que é algo indecente ou inadequado para a situação. Isso é muito comum, claro, com todo estrangeiro, né? Ou ofensivo às vezes, né? E sem mencionar o desafio da escuta, né? Que é uma coisa aflitiva, principalmente nos primeiros anos, ou primeiro ano, talvez particularmente, né? Que implica também a questão da escuta, não só em entender o que o outro está falando, mas em situações sociais, se sentir fora do jogo social, ir para uma festinha e não entender o que as pessoas estão falando, estão rindo, sorrindo, e você está ali assistindo aquela situação, não entender piadas, né, que é uma coisa que leva tempo para você entender uma piada, gírias, ironias locais e tal. Então esse é um primeiro formato assim, que eu acho que é muito relevante para o imigrante. Depois eu identifico também um outro tipo de vergonha que eu vou chamar aqui, estou inventando algumas formas de denominar o que eu estou tratando, de uma vergonha socioprofissional, digamos, tá? Que é a vergonha do imigrante por trabalhar em funções, digamos assim, ocupações que ele considera na sociedade de origem brasileira inferiores, ou de trabalho desqualificado, sei lá, como babá, faxina, algo ligado à construção, né, cozinha, entregas, né, que são muito comuns, né? E tem um certo embaraço de ser visto nessa situação, isso também é muito comum. Né? Quer dizer, nesse conjunto aí que eu estou falando de socioprofissional, a vergonha pode vir, por exemplo, pela questão da comparação com o status, né, social que você tinha no Brasil, que a pessoa tinha no Brasil, e o meio de vida assumido no local em que se está, ou pelo menos no contexto em que se está naquele momento, né? Conta ainda o fato de não conseguir se encaixar na sua profissão para a qual você foi formado, né? Isso pode causar um embaraço na medida em que alguém sabe, ou alguém de referência, ou até na própria função, né? Desempenhando a própria função com vergonha de estar ali naquela situação. Isso é muito comum, tá? Eu acho que, assim, nesse ponto eu queria voltar a destacar o que eu falei lá na apresentação, né? A gente está tratando dessas questões aqui olhando sempre do ponto de vista de como superar, como pensar nessas experiências no lado edificante que elas podem trazer para o imigrante brasileiro, né? Então isso é sempre importante que a gente veja essas questões, sei lá, por exemplo, do espelho do Roberto da Mata, ou da minha amiga inglesa, de olhar, digamos, os lados negativos do brasileiro, digamos assim, né? Mas aqui a nossa função, no nosso podcast, é levantar essas questões, ver as sombras e lançar luz sobre elas, e pensar elas de frente, e enfrentá-las e superá-las, e construir formas de superação dessas questões, né? Bom, vamos em frente. Então, outro conjunto de fatores que gera
sentimentos de vergonha tem a ver, por exemplo, com a questão estética, não obrigatoriamente de como você está com o corpo, como a gente fala no culto do corpo aqui no Brasil ou em outros lugares do mundo também, né? Essa coisa de estar com um físico lindo e tal, não, mas é uma questão, eu diria, estética e corporal, tá? E nesses casos pode emergir questões assim psíquicas conflituosas. E eu vou, por exemplo, com autopunições, por exemplo, por não atingir os ideais do corpo. Esse é um lado. Mas pode aparecer também um certo embaraço por não estar vestido adequado aos códigos daquele local, né? São raros os locais, talvez hoje em dia, talvez nem tão raros, mas existem cidades pelo mundo onde as pessoas andam com um padrão de roupa, de vestimento, roupas caras, né? Eu ouvi uma vez um depoimento de uma pessoa que foi para uma estação de esqui para trabalhar, né? Era um estudante brasileiro. E essa pessoa me disse, nossa, os casacos das pessoas custavam R$3.000, né? Ou R$4.000. Eu não tinha a menor condição de me sentir ali, então eu tinha vergonha da minha roupa. Me sentia super por baixo, que eu estava ali prestando serviço num lugar de gente rica e tal. Por outro lado, ainda nessa questão física, também para nós brasileiros, especialmente para as mulheres brasileiras, porque tem uma imagem projetada de hipersexualização, como nós sabemos, né? Então, no caso das brasileiras, quer dizer, é o contrário, né? Ser notada demais, né? Ou ser notada de uma forma depreciativa, que pode ser entendida pela pessoa como uma forma depreciativa, tá? Então essas situações todas, né, físicas e de aparência geram vergonha, né? Bom, outra forma de vergonha, e para mim não é nada agradável falar desta forma, é a vergonha do país, né? Coisa chata, né? Infelizmente, né, não são incomuns as situações em que o imigrante brasileiro sente vergonha, especialmente em situações de debates políticos ou sociais, quando estão em pautas, questões polêmicas, né? Sobre pobreza, insegurança, estabilidade política e jurídica, quer dizer, são questões que o brasileiro eventualmente pode passar uma certa vergonha, um certo embaraço, tá? Infelizmente, né? Em situações similares, a gente tem os estereótipos associados ao brasileiro como uma eterna festa, futebol. Isso já me ocorreu uma vez numa alfândega. Eu estava até com meu filho era pequeno, e um cara da alfândega falou assim para mim de uma forma muito depreciativa: brasileiro, futebol, assim, como se fosse uma coisa agressiva. Eu fechei a cara pro cara, né? Então tem a ver com esse tipo de vergonha que eu tô tentando tratar aqui, que não é exatamente da roupa ou do idioma, mas essa coisa da imagem projetada do nosso país. E isso implica numa espécie de julgamento de um ser, de uma pessoa primitiva, selvagem, despreparada, algo assim, né? Que só sabe jogar futebol como se jogar futebol fosse uma coisa fácil, né? Enfim. Bom, e para concluir, queria também lembrar, destacar a questão do embaraço, de uma certa vergonha, que tem a ver com a questão do Brasil também, de estar em situações em que tem um grupo de brasileiros falando muito alto, ou segundo o julgamento do imigrante, que está sendo inconveniente para aquele espaço, histriônico demais, e que a pessoa se sente assim: puxa, eu quero passar aqui de fininho, eu não quero nem estar perto desse pessoal, que eu tenho uma vergonha alheia deles, né? E isso não é incomum, é um relato razoavelmente presente em psicoterapias, e contínuo a isso tem a questão das mídias sociais, em que alguns se envergonham pela superexposição de familiares e amigos com fotos de coisas assim, comezinhas, triviais, como a comida dentro de casa, muitas fotos dos filhos, momentos em família que são privativos, por excelência e de grande intimidade, e que são expostos a alguns imigrantes
até criar novos padrões, assumir novas, mudar, né? Mudar mesmo de hábito, de gostos, etc., entra em conflito com essas questões e passa por um certo sentimento de vergonha, né? Isso inclui, claro, questões mais delicadas também, familiares, né? Em que já ouvi relatos em psicoterapia de um constrangimento de familiares que foram visitar esse imigrante no exterior e com hábitos muito, digamos assim, espaçosos, largos para os códigos daquele local e tem uma vergonha aí desses familiares, eventualmente até presente aqui no Brasil, né? Esses conflitos da mudança, da emancipação, do crescimento, de assumir novos códigos, novas formas de conduta, são questões também conflituosas que merecem uma atenção. Bom, eu acho que aqui sobre vergonha, nessa pequena resenha, era o que eu tinha para falar para vocês, para a gente também não se estender demais. E eu peço que vocês se inscrevam no canal, se o assunto lhes interessa, dê o seu like, nos acompanhem. Ainda falta o último capítulo e o último episódio dessa trilogia de Culpa, Vergonha e Medo. Vou tratar do medo, mas também temos aí entrevistas engatilhadas, enfim. Nos acompanhem por aqui e também pelo LinkedIn, onde eu publico artigos que são reflexões sobre esses podcasts que eu gravo, tá? Então, até o próximo episódio. Fique com Rosa dos Ventos. Até lá.